Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Suelen Sufen e começa agora mais um podcast. E o nosso convidado é o engenheiro agrônomo da Matsuda, Luciano Lara. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Suelen. Um bom dia a todos para vocês. Bom, vamos então falar de estabelecimento de pastagens, de plantio de sementes. Então, como evitar problemas nesse momento de plantio, né? Um sistema de produção eficiente começa na formação de boas pastagens, que é a base da produção pecuária no Brasil. Apesar do grande potencial produtivo das gramíneas tropicais, ainda é pouco o que se investe na formação das pastagens. Pastos mal formados e manejados ainda são comuns no meio pecuário, né, Luciano? Um negócio que você falou aí, né, que muitas vezes o máximo que a gente, né, pode esperar dos cuidados, né, que a gente toma, né, é igual a gente está agora aqui no final no meio de janeiro, né? Você tem uma época muitas vezes, né, já entrando dentro do assunto, a gente tem uma época muitas vezes que você pega lá uma janela de plantio que seria aquele período, né, onde é mais favorável a condição de clima, né? Porque plantar a gente pode plantar em qualquer momento, mas tem que plantar naquele momento em que aquele tipo de semente seja favorável para ela germinar. A semente forrageira, por exemplo, a braquiária ou pânico, se a gente plantar ela mais ao sul, né, onde as temperaturas são mais baixas, no período em que você tem ali, você pega dentro do inverno, a gente não vai conseguir formar esse pasto. Aí você pega a aveia, pega a azevém, pega outras culturas de clima temperado, elas são mais favoráveis, são adaptadas para germinar com essa condição de clima, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que tomar os cuidados, né, de preparo de solo, de época, né, de equipamento, uma boa semente, uma incorporação, adubação, correção que tem que fazer, proteção dessa semente, né? Isso vai ajudar. Só que tudo isso a gente fazendo, isso não é garantia, né? Então, a gente todo ano a gente observa na agricultura, um agricultor que planta feijão, que planta soja, milho, né, planta braquiária também, que muitas vezes vai ter que fazer um replantio, né? Porque vai ter condições em que muitas vezes não é na área inteira, né, mas parte da área, né? Esses dias mesmo a gente estava conversando aqui, com um produtor de semente. Olha, a questão de aquelas chuvas onde a gente tem uma condição em que a gente chama chuva de manga, né? Muitas vezes chove daqui a 100 metros, onde eu estou agora não está chovendo, né? Então, e a chuva não cai ali, só vai cair depois de 10, 15 dias, né? E onde choveu antes não cai. Então você tem ali uma condição em que não é uniforme, né? E essas condições, muitas vezes, quanto mais dentro dessa janela, né, mais favorável naquele período, o risco de acontecer isso é menor. Se eu pego muito no início do período da chuva e muito no final do período da chuva, que seria as condições, né, para nós aqui, de plantio, isso vai reduzir essa variável em relação a implantar a pastagem, né, ao sucesso da implantação. Mas são vários fatores. E a gente o que a gente tem que fazer? É buscar fazer aqueles que a gente tem controle, né? Aquelas atividades que a gente tem controle, da melhor forma para a gente reduzir esse risco, né? Mas tem outras condições. Não adianta eu plantar a melhor forma, a melhor semente, o melhor adubo, preparar, se dá uma chuva, depois corta a chuva. Então a semente pode começar a germinar e não terminar, ou ela pode inchar e paralisar e depois vir uma temperatura muito alta, uma condição de clima mais estressante, né, matar parte dessa semente, né? Então são vários fatores que a gente tem que tomar conta, né, e tem que buscar ali ter um domínio, mas a gente não vai conseguir controlar tudo, e aqueles fatores que a gente não controla, né, a gente vai esperar para ver, né, como é que a gente vai lidar com aquele momento, né, com aquela condição, se eu vou replantar, se eu vou aplicar um protetor, se eu vou fazer alguma condição para tentar ter um pouco mais, né, de segurança. Mas aquilo que a gente tem controle, a gente vai ter que fazer, né? A gente recomenda, né? Essa é a questão que a gente sempre fala nos programas aqui, né? Buscar fazer da melhor forma o plantio, a semente, a incorporação, os cuidados que tem que ter, né? As correções que tem que ser feitas, mas isso não é garantia, né, da formação, porque existem outros fatores que vão afetar essa formação dessa pastagem.
Certo. Qual o primeiro passo, então, que deve ser considerado pelo produtor no momento de estabelecer uma área com pastagem? Eu acho que independente, né, se é pastagem ou não, qualquer cultura, essa questão de conhecer ali, né, o que o produtor tem, né? Então, às vezes você já tem ali uma condição, né, mais de clima, né, de precipitação, o momento certo, né, o momento mais recomendado, né, vamos dizer assim. E a questão de um ponto ali no local da área, do piquete que a gente for fazer, é buscar ali um entendimento, né, de preparar aquela área para a gente colocar a semente, né? Então, não tem como a gente implantar e depois pensar, né, em verificar a área precisa de fósforo, precisa de corrigir acidez, né, colocar calcário, que seja, né? Então, uma análise de solo vai trazer ali uma ideia, né, do que aquela área tem, né, de condições químicas, dá para ter uma ideia de condições físicas também, uma análise física também dessa área, se é um solo mais arenoso, mais argiloso, né, fertilidade desse solo. Isso já dá uma ideia, né, de aquele material, né, qual aquele material, né, que muitas vezes vai ser mais, vamos dizer assim, vai ter um potencial de responder melhor àquela condição. Lógico, mais uma vez, vai depender também de outros fatores, né? Essa distribuição de chuva, condição de chuva, precipitação, quantos milímetros tem regiões, você pega no Nordeste, regiões de 300, menos de 200 milímetros, né? Que chove num determinado período de chuva, e tem regiões, né, mais ao norte também do país, ali na região mais amazônica, onde a gente tem precipitação de 3.000 milímetros, né? Então, são bem diferentes e isso acaba direcionando, né, o que a gente vai fazer e também, né, o tipo de manejo que vai buscar. Uma área onde a gente tem uma condição de pouca chuva, né, vai direcionar para um tipo de manejo que muitas vezes pode exigir também, né, a gente pode corrigir isso aí colocando uma irrigação, né? Uma área onde a gente tem muita precipitação e o tipo de solo, né, é característico por segurar, né, reter mais umidade, um solo mais argiloso, vamos dizer assim, né, você tem uma condição também que vai exigir direcionar para um tipo de pasto que vai, nesse período de chuva, né, ele vai ter ali uma condição de dificuldade na drenagem, então a planta também tem que estar adaptada a isso, porque tem planta que não vai suportar essa condição de umidade, não precisa nem ser alagado, né, que a gente vai ter ali uma lâmina d'água acima do solo, mas só de reter umidade no solo, isso já traz um estresse. Então, buscar também, isso já vai, né, essa análise desse solo prévia, essa condição tanto química quanto física, já vai direcionar, né, para um tipo de planta que vai favorecer melhor essa persistência e essa produção da planta, né? Então, tudo isso aí já vai dando um direcionamento junto que depois com o caminhar da carruagem ali, a gente fazer o manejo que a gente vai precisar ali colocar nessas áreas. Luciano, em uma área com maior declividade, qual espécie se adapta melhor? Olha, vai depender, né? Você pega ali na América Central, lembrei até aqui de uma área que a gente foi visitar, né? Tinha MG5, tinha Mombaça, e são áreas lá também mais onduladas, né? Então você tinha essas plantas, né, nessas áreas onduladas. E muitas vezes são plantas aqui que a gente acaba não recomendando, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, muitas vezes não é uma planta que é recomendada para uma área mais ondulada ou mais plana, né? Se ela cobre mais o solo ou menos, né? Mas é essa questão que vai estar associada à fertilidade desse solo. Por quê? E também o potencial, né? São vários fatores, muitas vezes eu vou até nem citar todos aqui, né? Mas se você pega um solo que tem um potencial de erosão, né? Um solo, a gente pega, por exemplo, solos que tem uma camada um pouco mais arenosa, depois mais descendo no perfil do solo mais argiloso, que segura mais umidade, né? Então quando você tem ali a água penetrando no solo, você vai ter um impedimento dessa água, né, ter uma penetração mais uniforme, vamos dizer assim. Então ela acumula e depois você tem ali uma condição de propícia, né, que vai propiciar a questão da erosão dessa área, né? Então, o que eu estou querendo dizer, depende muito também do tipo de solo, da região que a gente está, desse potencial de chuva, né? Da quantidade de chuva que vai chover. Esses dias eu estava conversando com o Pedro Henrique lá de Minas, né? Choveu, acho que num dia 120, 130, né? Esse período agora está chovendo bastante em Minas Gerais, né? Então está com regiões chovendo muito.
aí volta aquela questão, né? No período de chuva nossa aqui, a gente tem, né, o jornal sempre coloca lá aquelas condições em desbarrancar, né, regiões onde você tem ali pessoas morando, né? Então, isso acontece também, né, no campo, a questão da erosão. E é muito da questão de características, né, física do solo, da cobertura do solo, né, onde vai direcionar, né, onde entrando aí agora no assunto específico da pastagem, né? Então a gente tem aqui, muitas vezes, plantas que vão cobrir melhor, desenvolver melhor a raiz, que vai ajudar muito, né, para a gente ter aí uma condição de proteção desse solo. Tanto a proteção da chuva que vai incidir direto nesse solo, que vai muitas vezes causar aquela erosão superficial, laminar ali, né, que vai bater no solo, vai escorrer, vai levar partículas do solo cada vez, né, com os anos isso vai erodindo, né, de uma forma muitas vezes mais uniforme, como se fosse tirando uma camadinha do solo, né, de forma homogênea, né, nessa área. E tem aquelas questões das erosões onde você vem a chuva e abre aquelas vossorocas, né, e cada vez mais vai aumentando. Então plantas que tenham um crescimento mais prostrado, né, uma cobertura melhor desse solo, uma proteção melhor, né, favorecem isso. Só que muitas vezes essas plantas elas têm um crescimento, né, as que a gente trabalha aqui, por exemplo, por semente, o Medícula dictioneura, né, que tem esse tipo de condições, a decumbens um pouco mais intermediária, né, MG4 também ajuda, né? Então, mas só que elas têm, no caso da Medícula e da dictioneura, a gente tem plantas que são mais demoradas, mais lentas, para ter esse processo de germinação e estabelecimento. Outras plantas você tem uma germinação muito rápida, né? Então ela tem a formação, a germinação e o crescimento mais rápido. Você pega pânico, você pega algumas braquiárias, né? Então daí vem também, né, um outro ponto que muitas vezes a gente usa uma estratégia de misturar essas sementes, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem muitas vezes a parte de pesquisa que a gente ainda está, né, hoje até é uma coisa interessante que hoje, né, na legislação ela permite as empresas já trabalharem com essas misturas, né? Registrar essas misturas. Registrar eu acho que nem está precisando mais, é você fazer ali, usar, né, a questão das misturas dos materiais que são registrados no RNC. Então você coloca essas misturas, né, já sai da empresa, né, e muitas vezes o que falta também é a questão dos trabalhos, né? Que mais uma vez, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Fala-se muito em relação ao manejo, acaba dificultando, mas com o objetivo de você ter uma cobertura mais rápida, né, desse solo, né? Quando você, eu vou colocar naquele solo ali, naquela área mais pendente, uma dictioneura, né, uma umidícula que seja, só que ela tem essa condição mais lenta. Então misturar uma semente, né, mas que ela nessas misturas que você está falando aí, o que é mais indicado? Misturar braquiária com leguminosa? Pânico com leguminosa, pânico com braquiária, como que funciona isso? No caso dessa mistura que eu estou falando agora, eu não especifiquei, é gramínea com gramínea, né? Então, já se usa bastante a mistura de... usa-se bastante não, a gente vê no Brasil muitas vezes uma condição em que fala-se muito num período, depois cai meio que em desuso, né? Estou me referindo à questão da leguminosa, forrageira, que usa para você trabalhar com fixação de nitrogênio, fornecer mais proteína em um determinado período, né? Então, para você fazer essa associação gramínea com leguminosa, né? Então, a gente tem aí uma questão, né, que vai entrar para a gente conseguir esse sucesso, vamos dizer assim, é você buscar trabalhar com um manejo, né? Porque é mais difícil, independente se a gente tem gramínea com gramínea ou gramínea com leguminosa, ela demanda um conhecimento, demanda um trabalho, demanda um esforço a mais do que se você só tem uma planta lá, né? Eu só tenho lá a braquiária MG5 Vitória. Quando eu coloco um segundo, seja uma braquiária ou outra braquiária, ou uma java, ou um calopogônio, ou outra leguminosa que seja, vai ser um ambiente diferente, vai ter uma condição diferente, vai se comportar diferente, então vai ser um manejo, muitas vezes eu tenho que buscar trabalhar de forma que eu garanta e que eu vou, né, direcionar para favorecer a leguminosa. A leguminosa ali ela é mais lenta para rebrotar, né? Ela sofre mais com o pisoteio dos animais, né? Então isso tudo, né, eu não vou poder já manejar esse passo de MG5 solteiro igual, né, que eu vou manejar que está com leguminosa, né? Sim. Então, por exemplo, se eu pegar, voltando no assunto lá da mistura da dictioneura, ou medícula, ou outro material,
não é? Muitas vezes isso vai muito da conversa com o produtor, o que, que ele tem, o que, que ele não tem lá, não é? O que, que ele vai, vamos dizer assim, muito em relação... Porque o objetivo não é que esse material, o objetivo vai ser implantar a Dictioneiro ao umidículo. Aí em 2, 3 anos lá, se eu já tiver a umidícula, a Dictioneiro dominando, beleza. Né? Então não é interessante, eu não vou buscar colocar um material pensando na persistência da braquiária, seja uma MG4, uma braquiária brisanta marandu, ou uma rusiense que o pessoal usa bastante também, por ser um material mais acessível, né? Porque não é o objetivo de ela ficar lá, né? De persistir. Né? A persistência vai ser objetivando ali a Dictioneiro ou a umidícula ou outro material que seja para a gente trabalhar com a questão da cobertura e da proteção desse solo. Né? Então, o material pode ser qualquer um, né? Dos outros materiais que tenha um estabelecimento, uma germinação mais rápida, justamente para a gente ir trabalhando naquela área e dando uma cobertura, dando uma proteção, tendo raiz, tendo forragem, né, na parte superficial para a gente ter ali essa proteção. Isso vai, né, depender muito aí dessa condição, tanto de declive, esse potencial de erosão que tem nesses solos, como eu comentei. Cada tipo de solo vai ter um potencial. Tem regiões que muitas vezes você está ali uma declividade maior e você não tem, né, um potencial tão grande. Outras regiões, mesmo sendo um pouco pendente, você já tem, né, é muito favorável a ocorrência de erosão. Luciano, e vocês técnicos aqui da empresa costumam dizer que não existe um cultivar melhor do que o outro. Existe aquele que vai se adaptar melhor ali ao que você precisa fazer na sua propriedade, ao tipo de solo, ao tipo de clima. Então, antes de escolher o cultivar que vai ser implantado, o bate-papo com o técnico é fundamental, né? Quais fatores precisam ser analisados? Essa conversa, o que acontece muitas vezes, o produtor, né, principalmente quando é material novo, né, hoje a gente já tem aí um leque cada vez mais aumentando, né? A Matsuda já tem aí colocando no mercado diversos materiais, né, como opção para o produtor. Né. Essa conversa, né, ela vai vir para justamente entender todos esses fatores. Né. E muitas vezes a ponte que existe, né, da empresa, você tem, é lógico, a questão do produtor ligar aqui, né, um primeiro contato, vamos chamar assim, né, para você entender o que o produtor quer. Se ele tem ali aquele material que ele está buscando informação, muitas vezes você tem ali, o produtor pergunta, esse material é o melhor que vocês têm? Aí melhor, para quê? Né? Justamente essa conversa é para tentar descobrir isso, né? Onde ele está, como é que ele trabalha, se ele é um agricultor, né, é um pecuarista, se ele vai trabalhar de forma integrada, se ele vai ter uma condição, né, de mais alta ou mais baixa tecnologia, né, se ele vai intensificar mais ou não, se ele vai irrigar ou não, a questão do preparo de solo, a questão do plantio, né, onde ele está localizado, como aquilo que eu comentei antes, a índice de chuva que ele tem, né, se vai favorecer ou não esse material que está sendo colocado. Então tudo isso, essa conversa justamente que vai ser isso, porque não existe um material que vai ser bom para todo mundo. Né? Muitas vezes eu tenho parte relacionada a um vizinho, que dependendo do tipo de manejo que ele faz, se ele tem piquetes maiores, né, o vizinho lá, para trabalhar com esses capins mais exigentes, você pega paredão, você pega mombaça, né, você pega MG5, então às vezes o ideal é você reduzir o tamanho dos piquetes, né, trabalhar, fazer rotacionado. Se tem produtor lá que tem áreas mais extensas, esses materiais já não vai ter um bom resultado. Eu consigo produzir? Consigo. Plantar? Eu consigo. Né? Mas não vai ser, ele vai dar mais trabalho. Né? Vai dar mais, vai despender mais atenção e cuidado e muitas vezes não vai dar muito certo. Porque é o tipo de capim que muitas vezes, para aquela condição de manejo, não vai ser tão favorável. Né? Então a gente consegue direcionar isso e muitas vezes é interessante, por exemplo, o pessoal agora está voltando cada vez mais, né? Esses dias estava tendo dia de campo, noite de campo, justamente para você colocar ali para o produtor numa região onde poder mostrar, né, para o produtor
né, alguma coisa mais real, mais próximo dele ali, como está sendo, né, os resultados, né, e como é que, o que vai dar, o que vai gerar se eu trabalhar essa questão, vou colocar um pânico numa área lá de 100, 200 hectares, né, num piquete só, ou se eu pegar esses 200 hectares, 100, 200 hectares, dividir ele e trabalhar de uma forma buscando uma eficiência de pastejo, uma eficiência de coleta desses animais, né? Então, isso traz, né, aproxima, traz o produtor, né, leva mais informação, né, e o trabalho, muitas vezes, de a gente colocar essas informações, né, num primeiro momento, é justamente para acabar direcionando. E tem produtor que muitas vezes ele fala assim, não, acaba chegando na conclusão que aquele material não é para ele naquele momento, né? Por causa de todos esses fatores, não tem, né, mais uma vez, não tem um material que vai ser aquele material, né, que é eficiente para todo mundo, ou o melhor material que vai ter ali, né, seja de norte a sul do Brasil. Esses materiais, né, você pega gramínea forrageira, elas têm uma plasticidade, vamos chamar assim, né, desde, né, você pega lá Maranhão até no Rio Grande do Sul, você tem esses materiais implantados, só que eles têm um comportamento, né, diferente. Você pega, por exemplo, as indústrias trabalha com soja, com milho, por exemplo. Eles, muitas vezes não. A questão do trabalho, da recomendação específica para uma dada condição de clima, uma dada região, uma dada época, né? Então você já tem uma evolução que muitas vezes, né, você trabalhando, né, por isso que cabe essa questão desses novos materiais, para você direcionar bem, né, fazer uma boa recomendação para você obter uma melhor condição. Você pega, por exemplo, pânico, né, você pega um paredão. Eu coloco na região onde eu tenho um período muito longo de chuva, né, com a precipitação, né, acima lá de 1.000 milímetros, né, 1.500 milímetros, eu tenho uma produção, né, já começa aí excelente, né? Se eu coloco na região onde eu tenho um período, né, de precipitação e a precipitação baixa também, né, não adianta ser um período curto com alta precipitação, não vai, né, ter ali, né, muito efeito na produção forrageira, eu vou limitar da mesma forma, né? Então, são plantas que têm uma concentração muito grande nesse período. A braquiária também vai concentrar, mas vamos dizer que ela divide 50-50, 60-40. Pânico, eu vou conseguir 80%, 90%, 95% da produção desses materiais vai ser ali nesse período mais favorável dessas plantas, né? Então, a braquiária é um material, vamos dizer assim, um pouco mais rústica, um pouco mais adaptado de forma geral. O pânico, né, a gente acaba direcionando um pouco mais, dependendo da intensidade da tecnologia que a gente vai trabalhar. É lógico que existe alguns outros materiais, você pega alguns pânicos que são mais adaptados de forma um pouco mais geral, né? Você pega, e a gente tem um Maasai, onde também eu gosto bastante de Maasai, só que tem que ter alguns cuidados, né, para a gente trabalhar com ele, né? Então, como qualquer outro material, muitas vezes a gente vai ter ali, né, alguma restrição, algum cuidado para buscar, né, trabalhar de forma, né, para aproveitar melhor esses materiais, né? Cada um deles ali, né, por isso que é a questão da pesquisa, né, que eu comentei, a questão das misturas, né? Então você tem ali cada vez o uso, né, e o questionamento dos produtores, né, buscando essas informações, só que a gente tem pouca, né, base ali científica em relação ao resultado de pesquisa mesmo. Principalmente quando se fala em manejo da planta, né, lá do piquete, dela isolada, o marandu, a brisanta, a MG4, a Tanzânia, o Piatã, né, a MG5 Vitória, né, esses materiais você já tem bastante, né, e sempre tem trabalho novo. A questão dessa possibilidade de você misturar, né, essas plantas e mesmo com as leguminosas, né? Então aí você tem aí mais oportunidades, né, de evoluir nessa questão desse uso. Vai ser eficiente ou não, né? Então a gente tem que buscar isso aí, principalmente tem coisas, né, que muitas vezes começa lá no campo para depois vir para o científico, né? Para o acadêmico, né? O pessoal está fazendo assim assado no campo. Muitas vezes isso vem do campo para cá, uma exigência, né? Vamos dizer assim, um direcionamento que acaba direcionando um pouco da pesquisa, né? Porque é um ponto que muitas vezes o produtor que está ali na ponta que vai utilizar, não adianta desenvolver uma tecnologia, né? Não adianta o meio acadêmico, né, ou a empresa desenvolver uma tecnologia que muitas vezes vai ser de difícil aplicação, né? Então muitas vezes
esses dias de campo, esse braço ali junto, né, dos centros de pesquisas, tanto governamental quanto, né, das empresas privadas, para buscar esse direcionamento, ver o que é que está acontecendo, né, para posicionar um material. Opa, esse material nosso aqui, o pessoal está fazendo integração lavoura-pecuária. Precisa de um desenvolvimento de plantas que desenvolvam mais raízes, para ciclar melhor, para proteger melhor esse solo. Qual a nossa planta aqui que vai atender isso aqui? Né? Então é esse tipo de coisa que se busca bastante. Legal. E com relação ao tipo de propagação? Qual é o sistema mais econômico? Qual é o sistema mais indicado para se trabalhar hoje em dia? Olha, quando se fala, você pega aí, eu vou entender propagação aqui em relação ao uso de sementes, né? Você tem aí plantas... Distribuição das sementes. Então aí eu vou comentar dos dois então. Você pega, por exemplo, assim, a Matsuda, ela chegou um tempo a trabalhar, antes até de eu trabalhar aqui, de começar a trabalhar com mudas de gramínea forrageira, que era Tifton, né? Então a gente chegou um tempo a trabalhar com, não sei se você lembra, da cana forrageira, né? Teve uma parceria, então era muda, né? Então deu para sentir um pouco a questão da dificuldade. Você pega muitas vezes de Tifton, cross-cross, né? Regiões onde usa bastante, muitas vezes você não tem como transportar as mudas para grande distância, porque você vai trazer uma dificuldade, vai trazer, né, uma baixa, se demora muito a chegar, né? Cortou, fez a monta, né? Carregou, transportou, vai levando uma dificuldade e uma diminuição, né, do vigor dessas mudas, né? Então, você tem ainda essas plantas, né? E são plantas bastante produtivas, adaptadas. Outra coisa é esse tipo de planta para áreas mais inclinadas, né? Então, você tem aí, né, uma cobertura, né? Tifton, cross-cross, Ermatra, que seja, outras plantas de clima mais temperado, que favorecem bastante essa cobertura de solo, né? Então, você tem essa parte da multiplicação, né, e da propagação, né, em relação a ser vegetativa ou por semente. A semente ela favorece, né, que é o mercado da Matsuda. Hoje nós não temos plantas que a gente comercializa, né? A gente tem um banco de germoplasma onde se encontram algumas dessas plantas, né, como fonte de material de variabilidade genética, né, para justamente utilizar, né, na questão do melhoramento, do trabalho de seleção de novos materiais. Mas, basicamente, nós trabalhamos, né, com plantas por multiplicação e propagação por semente, né? Isso vai dar uma facilidade, vai dar uma agilidade, vai dar uma segurança, né, a mais. Se trabalha hoje aqui, a gente está aqui em Álvares Machado, né, no oeste de São Paulo, e a gente envia semente para o Brasil inteiro, América Central, África, né, Ásia, né? Então você tem aí uma condição de trabalhar com esses materiais de forma muito mais eficiente, né, do que por muda, né? No outro tema, a questão da forma de a gente fazer a aplicação, a distribuição, o plantio dessas sementes, né? Aí cai mais uma vez naquela questão, né, da conversa, né, com o produtor. Não adianta o produtor ter uma máquina, mas, por exemplo, vamos cair naquela questão de novo da área inclinada que pode ser propensa à erosão, né? Então, às vezes não é recomendado eu gradear, nivelar essas áreas. Às vezes eu vou dessecar, né, essa área, fazer um plantio direto. Às vezes eu vou ter que dessecar, fazer um plantio direto, mas não com máquina, né? Eu vou fazer isso, né? Você pega ali na zona da Mata Mineira, né? Tinha alguns trabalhos quando eu estava estudando, trabalhos com plantio direto, com, né, uma linha só de plantadeira tracionada por cavalo, né? Então fazia a dessecação, depois eu vinha plantando, né, uma única linha, em umas áreas onde não era possível entrar com trator. Com nada, né? só com com nada, mesmo. né? Então aí entra essa questão, como é que eu vou fazer uma recomendação? É geral para todo mundo? Não, né? Não, justamente entra essa conversa, entra entender o produtor. E uma outra diferença, a gente pega, por exemplo, eu acho que tem mudado, né? Você pega o pecuarista, ele não tem, né? E muitas vezes não é que... É porque não se exige muito, né? A questão da exigência
dos equipamentos, ela é muito naquele momento do preparo e estabelecimento da forrageira, né? Então você tem muitas vezes um equipamento básico que atende ao longo dos outros períodos, que vai ser uma adubadeira ou distribuidora de calcário, uma coisa desse tipo para fazer a aplicação de adubo, né? Mas o produtor não fica, a pecuária tradicional não fica estabelecendo pasto todo ano. Agora, o outro lado, por exemplo, regiões onde você tem a parte de integração. Então, todo ano, o produtor ali, seja o pecuarista que entrou na agricultura, o agricultor que está ali buscando, está colhendo a pecuária, todo ano ele acaba tendo pasto novo, né? Então, os equipamentos, né, seja a plantadeira que ele vai ter e plantar a braquiária em linha, né, ou a lanço na frente, fazendo o plantio do milho, né? Então, tudo isso são tecnologias que vêm surgindo e vêm melhorando o uso e vêm trabalhando para que a gente tenha justamente esse efeito de recuperar áreas, manter áreas produtivas, né? Trazer de forma um pouco mais eficiente, né? O uso, né, dos recursos que a gente tem, né? Então, depende muito, né? Você pega aqui no Paraná, antigamente a gente ouvia falar, fazer o plantio de braquiária com um avião, né? Fazendo o voo mais ao norte, né? Então, hoje já são, não hoje, né? Já vem tempo, já são opções, né? Fazer essa semeadura através de aeronaves, né? Em áreas bem grandes, grandes, né? Assim. Mas agora em áreas menores também. Outra opção que está crescendo bastante agora, depois que surgiu o drone, né? Então você tem o drone aí para fazer tanto a distribuição da semente, quanto a dessecação, né? Algum tipo de trato cultural. Isso vai demandar um cuidado em relação à região que está, né? A cultura que é vizinha, né? Então exige bastante cuidado, não é só chegar e fazer a aplicação, né, de forma, né, sem o conhecimento do que se está aplicando, né? Porque quando o uso de aeronave você tem deriva, né? Pode ter maior ou menor, dependendo da condição de clima, dependendo da tecnologia, dependendo do produto, né? Dependendo de quem está fazendo, né, o controle ali do equipamento, né? Então tudo isso aí vai influenciar. Então não demanda, né, uma atenção, demanda um conhecimento a mais também, né? Mas é uma possibilidade, né? O normal de você fazer a aplicação da semente, fazer a distribuição da semente, é você fazer a distribuição a lanço, né? Então pega as semeadeiras a lanço, faz a distribuição a lanço e depois você vem fazendo a cobertura dessa semente, né? Então a cobertura ela é importante porque se você deixa a semente na superfície do solo, ela está mais suscetível à variação de condição de clima, né? Choveu mais, choveu menos, depois saiu o sol, aqueceu, a semente está direta ali, ela já absorveu, né? O problema, né? Tanto a questão de você ter uma semente já plantada, quanto um armazenamento de semente, eu sempre falo para o cliente, né? Tomar cuidado para comprou a semente e armazena no local seco, arejado, porque se eu tenho uma temperatura alta, né, eu tenho essa semente de umidade lá em torno dos 9, 10%, eu não vou ter tanto problema, né? Agora, se eu tenho uma temperatura alta e essa semente está subindo a umidade, dependendo do ambiente, ou dependendo se choveu, se molhou ela, aí eu vou perder esse embrião, né? A semente vai morrer, porque a umidade junto com a temperatura alta vai causar esse processo de acelerar processos metabólicos ali que vão depois levar à morte, né, dessa semente. Então tem que ser um cuidado bem grande. E isso também é devido a essa condição. Quando a gente coloca, né, um pouco de semente, faz a incorporação dessa semente, né, a gente causa ali, proporciona uma proteção e uma variação da temperatura menor, né? É lógico que se ficar, ela umedeceu, inchou, depois ficou com o sol muito quente durante um período muito longo, eu vou ter ali uma possibilidade de perder mais sementes, né? Aí entra naquele detalhe lá que eu já comentei aqui, você muitas vezes vai ter que fazer um replantio numa determinada área, numa determinada condição, por causa daquilo que a gente não tem controle, né? Então, eu não tenho controle sobre a condição de clima, né? A semente estava ali, ela é uma semente de boa viabilidade, mas só que teve essa condição em que não foi favorável, né, para ela naquele momento. Então, vai acabar perdendo. Isso tem que ser, né, vamos dizer assim, absorvido, né, de forma a gente saber como lidar, né, com essas condições de clima, né? E
você tem essa questão de você fazer o plantio a lanço, né? Quando a gente pega na parte de integração, né? Você tem a maioria, né, que a gente tem observado fazendo a distribuição a lanço nessas áreas, né? Depois vem ali fazer um plantio geralmente faz associado ao milho, né? Ou após regiões, muitas vezes quando a gente tinha uma região que a gente começou a fazer alguns trabalhos na região ali do Mato Grosso do Sul, de Dourados, né? Acho que você vai lembrar também do Chico Holandês, né? Sim. Então, onde uma pessoa que trabalhou bastante, trabalha, né? Bastante com pânico, né? Na integração, e muitas vezes você hoje tem os trabalhos mais direcionados com braquiária, né? Então, por causa de diversos fatores, né? Então, você tem ali uma condição que ele trabalhava, depois da soja, ele entrava fazendo não a distribuição a lanço, né? Independente se era com um avião ou com uma distribuidora de semente, né? Mas ele plantava em linha, né? Então, o caso lá, né, outras regiões pode ser seguir da mesma forma, é que você tinha ali uma condição de clima, né? Mais uma vez o clima afetando aí justamente esse aprendizado, né? Que não é uma coisa que você sabe, né? Então você vai quebrando a cabeça, ou então você aprende com quem já passou, né? Então você tem ali a palhada da soja protegendo o solo. Se você vai mexer nesse solo para fazer um plantio a lanço, uma forma tradicional, isso vai causar queima de carbono, de matéria orgânica, vai secar esse solo. Então vai trazer um prejuízo numa condição que depois ali o risco climático de diminuição das chuvas já é conhecido. Então ele entrava fazendo o menor revolvimento que seja, mantendo a proteção do solo, fazendo ali a distribuição da semente a lanço, em linha, né? Incorporando essa semente. Outras regiões, muitas vezes, vai ser tranquilo, porque eu vou ter um período de chuva que vai se estender um pouco mais, que vai favorecer, né? E vai dar ali uma condição de germinação, estabelecimento, né? E crescimento dessas plântulas. Mas hoje tem uma ajudinha também da tecnologia, né? Nas sementes, como por exemplo as sementes incrustadas. Isso daí acaba ajudando nesse processo do plantio. Você tem condições, né, que muitas vezes elas vão favorecer justamente. A gente tem muitas vezes contato com o produtor, e a semente forrageira, né, só antes de entrar nesse ponto, a semente forrageira ela é um pouco diferente do soja, do arroz, do milho, do feijão. Você planta lá a soja, arroz, milho, feijão, com uns 10 dias você já tem um potencial completo lá da semente para germinar. Então, se passou disso lá, dependendo da condição de clima, né, aí o produtor vai lá, vai colocar o joelho lá, vai contar as plantas, vai ver o que aconteceu com a semente, se ela inchou, se ela deu fungo, se ela não deu, se ela germinou e não saiu. Isso tem que ser olhado caso a caso, né? Então, vou ter que replantar esse negócio, né? Então, eu tenho uma condição em que, num espaço curto de tempo, eu já tenho muitas vezes já vou ter que fazer alguma coisa. A semente forrageira, né, ela leva, né, numa condição ideal, né, você pega as análises de laboratório, braquiária, você vai colocou essa semente hoje para germinar, você vai levar até 21 dias. Os pânicos você vai levar até 28 dias. A cada 7 dias você faz uma contagem, depois no final lá você soma e vai ter a média de germinação dessas sementes. Mas veja que com 21 a 28 dias. Né? E isso na condição ideal. Né? Sim. No campo a gente não tem essa condição ideal. Então pode levar até mais tempo. Então vai começar a chover, né? Essa condição que eu falei, fica chovendo de manga, né? Choveu no vizinho, choveu aqui, mas deu uma outra chuva lá na sede, mas na área não choveu. Né? Então vai demorar mais ainda para essa semente germinar. Então muitas vezes você tem que, né, tem que esperar para ver como é que vai ser essa condição, né, de germinação. Porque o potencial dela germinar, ela está ali. Né? Então tem essa condição. O que vai, né, ter que ser feito é justamente acompanhar. Né? Então o produtor não pode simplesmente jogar a semente, virar as costas, aí quando der, né, 90 dias, a data tá na hora de colocar o gado lá, voltar lá. Né? Então você tem outros riscos fora o climático, né, principalmente, né, tem épocas de ano para ano que a gente tem muito problema de formiga, né, nas áreas de formação, de cupim, lagarta. Né? Depois que a área está formada, a gente tem esses problemas, mas só que não causa tanto dano. Você tem uns prejuízos, né, mas só que na formação, né,
Isso traz uma condição muito mais drástica, porque ela impede a formação. Dependendo da intensidade que eu tenho lá desses insetos, né, vai inviabilizar completamente, né, a formação da área. Né? Então, você tem caso a caso, né? Não tem como generalizar. Né? Então, você tem ali a condição dessas tecnologias de sementes hoje, né? No caso das sementes da linha Série Gold, né? As sementes incrustadas que nós temos, você tem ali uma condição de proteção, né? Justamente para favorecer essa condição. Você pega, por exemplo, toda a semente que a gente tem aqui hoje, incrustada, ela é tratada com fungicida. Né? Essa questão que eu comentei, choveu, né? Secou, você teve, ou choveu, né? Manteve a umidade no solo, só que ficou invernado. Né? Então aquela condição invernado seria aquela condição em que você não sai o sol, né? A chuva fica muito leve, né? Não é esse aguaceiro, vamos dizer assim, que a gente está vendo agora, né? Nesse momento em algumas partes do Brasil, mas você tem ali uma umidade no solo, só que a temperatura baixa e você não tem luminosidade. Né? Então a luminosidade e a temperatura alta são fatores importantes para a germinação de semente de forrageira, pânico e braquiária. Então ela vai atrasar. Se ela fica nesse solo com umidade e a temperatura baixa, ela é uma condição favorável para a gente ter ali um desenvolvimento de fungo. Né? Por isso que o fungicida ele vai dar uma produção a mais, junto com a incrustação, com a proteção, para a gente ter ali vamos dizer assim, uma condição de um tempo maior para aquela semente aguardar, né? Vamos dizer assim, aguardar aquela condição mais propícia para ela germinar. Se a gente não tem um fungicida, você vai ter ali o fungo desenvolvendo e vai atacar essa semente, eu vou perder aquela semente. Né? Então, toda essa tecnologia, esses tratamentos, trazem uma segurança, né? Buscando justamente essas condições um pouco mais de estresse, né? Favorecendo, então, esse estabelecimento, a germinação e a emergência dessas plantas. Num caso desses, assim, quanto tempo pode demorar para essa semente germinar? Às vezes o produtor acha que ela nem vai germinar mais e aí ela germina. É isso justamente muitas vezes é o que pode acontecer, porque você tem ali esses 21, 28 dias, né? Além deles, né, já teve caso aqui de você ter uma condição, né, de demora na germinação, né? Aí você tem, só que entre essas condições de clima, né? Tem que esperar e tal, muitas vezes o produtor fica mais aflito porque não é uma coisa, não é a condição ideal, né? Então sai fora daquilo, então o produtor liga, né? Você tem ali uma condição em que a planta vai estar nesse desenvolvimento mais retardado ou paralisado. Não é? Então você pode levar 30, 40 dias. Não é? Porque você tem, né, se fosse uma condição mais sem, né, um fungicida, sem um inseticida, sem, né, o recobrimento, sem o polímero, que o polímero é um negócio tão interessante. Por exemplo, se você tem o recobrimento, que vai dar essa proteção, essa fixação desses ativos, né? Pode ser tanto fungicida, inseticida ou outros produtos, né? Para adicionar, né, nessa semente. E isso vai fazer com que fique fixado na semente. Eu falei que quando você tem a umidade no solo, vem a chuva, mas não tem temperatura e luminosidade, né? Mas você tem umidade. Essa umidade, se eu não tenho esses produtos ali, né, essa tecnologia de recobrimento e tratamento, a umidade ou a água vai entrar em contato com a semente, vai solubilizar aquilo e vai, né, drenar aquele ativo. Então vai levar para longe, eu acabo perdendo. Né? Então depende de cada tecnologia, né, que cada empresa tem aí no mercado, colocando à disposição, para ter também uma eficiência, né, ao longo do tempo que essa semente vai ficar no solo. Né? Então, mas isso tem que ser acompanhado, né, caso a caso. Tá certo. E você falou um pouquinho no início aqui do nosso bate-papo sobre essa mistura de sementes, as vantagens, né, de misturar gramínea com leguminosa, inclusive até da possibilidade do produtor já comprar pronto, né, essa mistura para poder implantar na propriedade. Agora vamos falar especificamente de uma pastagem consorciada com leguminosa. Quais as vantagens? Olha... E como é que tem que ser feito o plantio, né? Já que ainda não é vendido dessa forma a mistura. Você tem, por exemplo, você pega... se você pegar a questão... Primeiro,
leguminosa ela vai trazer vantagens em relação que geralmente a leguminosa, quando você olha uma análise bromatológica, né, de uma leguminosa, um ponto que vai se destacar é a questão de proteína, né? Geralmente ela o teor de proteína dela é maior, né? Então a gramínea forrageira ela vai sair desde ali, né, dependendo da época, dependendo da idade, né, que ela tem, né, pode chegar aí, você pega a gramínea forrageira tropical em torno de 16, 17, a gente já encontrou 22, né, não é tão comum, isso vai depender muito do manejo, da fertilidade desse solo, né. Você pega gramíneas de clima temperado, ela já vai ser uma planta com uma qualidade maior, né, do que uma gramínea de clima tropical, só que o que limita na temperada muitas vezes comparativamente, né, com a tropical, é a questão do volume de produção de massa, então é bem menor, né? Então a forrageira tropical ela produz um volume maior com a qualidade, não é, menor, entre aspas aqui, porque dependendo do manejo, dependendo da época de corte, você consegue ter um material de boa, né, excelente qualidade, né? Mais uma vez, isso tem que ser olhado, não é? Porque você vai cortou um material hoje, daqui a 10 dias, daqui a 20, 30, 40, eu vou ter uma variação, né, muito grande em relação a isso. Por isso que o manejo, né, ele é super importante para você pegar aquele momento, né, melhor para aproveitar aquele pasto. Nem sempre é interessante você pegar o pasto lá com 18, 20% de proteína, que ele vai estar pequenininho, com pouca fibra, né, trazendo um problema muitas vezes, né, dependendo ali do tipo de animal que a gente vai colocar, da idade do animal, né? Então isso tudo tem que ser olhado. Quando você pega a questão, né, de você trabalhar com a leguminosa, ela vai trazer, além dessa questão da qualidade, que pode ser melhorada, né, você tem, se você pegar, por exemplo, a java, calopogônio, né, outras leguminosas que geralmente se usa, né, na pecuária, você tem o objetivo de fixar nitrogênio, né? Então, o objetivo maior. A planta está lá, o animal, são plantas que acabam crescendo, são trepadeiras, né? Então ela vai usar o capim como suporte. Ela, quando vai pegar o capim, ela acaba ingerindo. Então tem aí o benefício da questão da qualidade. Só que não tem como quantificar isso muitas vezes na prática lá, porque não é uniforme o consumo dela, não é? Muitas vezes, se o animal puder escolher... É mais involuntário, né? Um consumo involuntário. Então, não tem como, por exemplo, assim, se você colocar um quadrinho de leguminosa e um quadrinho lá de braquiária, o animal, no primeiro momento, ele não vai escolher a leguminosa, porque ela tem não é tão atrativa, né? Vamos falar assim, não é? Então, ela tem ali taninos, né? Tem algumas outras substâncias que muitas vezes acabam amarrando, não é? Então, o animal acaba consumindo involuntariamente ali. Quando entra na época de seca, você tem uma diminuição dessas substâncias na planta. Aí ela se torna um pouco mais atrativa e também pelo fato de você não ter tanta forrageira, né? Tanta gramínea, que nesse período já vai estar reduzindo. Ela vai praticamente paralisar enquanto ela ficou lá do lado. Então, dependendo como é que é feito o manejo, se eu vou fazer um diferimento de uma área consociada, né? Então eu tenho lá disponível a questão da leguminosa, né? Só que o principal ponto dessas leguminosas, né, desenvolvidas, o objetivo principal é você muitas vezes utilizar essa capacidade que a leguminosa tem de fixar nitrogênio, né, da atmosfera, né, associado, não é a leguminosa em si, mas as bactérias associadas à leguminosa, que vai fixar esse nitrogênio ali por vários, né, fatores ali, por várias condições. Esse nitrogênio que a planta, né, vai fixar, ela vai passar, né, para o meio ali, através da estrutura da planta, consumindo, né, pelo consumo dos animais, né, e isso vai ser depois mineralizado e liberado para a gramínea forrageira. Então, o objetivo era fixar nitrogênio para a planta forrageira ali, para a gramínea acabar utilizando, aproveitando essa capacidade que se tem, né? Mas você tem, né, vamos dizer assim, essa questão que você falou da implantação, né, uma dificuldade também em relação a você implantar e ao manejo. Como eu comentei antes, você tem plantas
que muitas vezes são diferentes, né? Então a pesquisa também muitas vezes pode, né, direcionar isso. Se você pegar e fazer a associação de pânico com leguminosa, ela é mais difícil de você levar ela, porque o pânico ele tem um crescimento, como eu comentei, você tem ali o pânico produz e é um crescimento muito, né, produção de massa muito grande, então ele vai rebrotar muito mais rápido e a leguminosa vai vir mais lenta. A braquiária, ela vem mais lenta do que o pânico, então consegue equalizar melhor o crescimento junto com a leguminosa, né? Por exemplo, você pega, que eu comentei aqui, sobre o medícula e a dictioneura, são de crescimento mais lento, né? Então é um produto, né, uma mistura, né, que se usa bastante, né, colocar esses dois materiais, porque um não vai atrapalhar o outro. Uma Né? pastagem assim, formada dessa forma, como uma java, por exemplo, vai durar ali na propriedade produtiva por quanto tempo? Só Deus sabe. Em né? média. Né? Não, Se você bem tem, manejada. Você tem, olha, a área solteira, você tem áreas, né, de decumes de mais de 20 anos, né? Muito mais. Então, isso vai justamente essa questão. Se você tem uma leguminosa ali fornecendo nitrogênio, talvez essa de decumes lá, dependendo do tipo de solo da região que ela está, né, você já vai ter um processo de degradação, mas né, se uma fertilidade maior vai ser mais lenta. Né? Se eu tenho um solo mais fraco, rapidamente, muitas vezes se observa muito, né, esse processo de degradação. Com a introdução da leguminosa, né, isso acaba diminuindo, né, a inclinação dessa curva, dessa questão de degradação. Né? Então, por exemplo, você pega a leguminosa, um dos pontos que a gente sempre comenta, né, pelo menos eu acabo comentando com os produtores, vou colocar lá a leguminosa. Né? Porque assim, qualquer pasto que a gente vai mexer, né, mais velho, mais novo, né, muitas vezes aquele mais novo que você já mexeu, você já viu ali o que saiu naquela área de mistura, né, de planta, de banco de semente, né, o produtor já tem uma ideia. Aqueles pastos mais antigos muitas vezes acaba, né, que ele nem sabe ali o que tinha, o que saiu naquela área, mas o banco de semente está lá. Né? Então a gente tem que ter um cuidado, principalmente no período de preparo de solo, então isso já dá uma ideia, né? Muitas vezes você vai preparar o solo, quando se prepara de forma mais convencional, né? Você vai preparar, nivelar, gradear, tombar esse solo. Muitas vezes vai ter ali essa semente que está mais funda, né? Se passar ali um arado, alguma coisa vai virar, isso vai trazer de baixo para cima. Então você vai ter as sementes do banco de semente germinando. Então se você joga a semente de leguminosa sem saber o que está ali, muitas vezes vai vir plantas daninhas de folha larga. Né? Então vai germinar junto com a leguminosa e a gramínea. E você depois, né, o produtor não tem como fazer um uso, né, de um herbicida seletivo. Né? Então vai acabar matando. O herbicida seletivo que mata aquela invasora lá que eu não quero no meio lá, um fedegoso, uma guanchuma, vai matar também a leguminosa. Né? Então conhecer isso é importante porque vai diminuir essa surpresa. Né? Vamos dizer assim, que depois acontecendo isso eu faço o controle e depois eu faço a introdução, é uma forma. Se eu já sei lá que não tem problema, lá só tem folha fina aqui, tal, eu vou fazer a distribuição da semente lá, delas misturadas, né? Vai germinar a leguminosa e beleza. Se, né, eu tenho o problema da folha larga, então o ideal é fazer a implantação, faz o controle, depois, né, a implantação da gramínea, eu faço, né, a implantação depois da leguminosa. Né? E depois vem essa questão que a gente comentou, né? Você manter essa área, o manejo, né, favorecendo a leguminosa, né, de forma com que muitas vezes favoreça a produção de semente delas. É uma forma, né, é uma estratégia. Outra estratégia, né, até que muitas vezes esses dias eu não sei com quem que eu estava escutando um vídeo, né, de um desmódio, né, onde o pessoal, né, por ele ser uma semente que necessita de escarificação, né, para a gente favorecer a germinação, né, tem leguminosa que muitas vezes você dando um cortezinho nela, causando ali uma abertura, melhorando a absorção, isso vai melhorar a absorção de umidade dela para germinar, ela germina melhor. Então a escarificação vai fazer isso. Então você tem ali uma estratégia que é fornecer, misturado com algum produto que o animal vai consumir, o sal mineral. Né? Então você vai lá,
diariamente, coloca um pouquinho todo dia. Tem que ser, não adianta colocar tudo de um dia só, porque senão ele vai defecar, a semente toda vai estar ali pontual, né? Então, ao longo do dia do período que o animal fica ali naquele piquete, eu vou colocando sal todo dia, para ele ter ali essa semente, né, de forma persistente no corpo dele. É lógico que vai ser outra, né, vai ter um ciclo que ele vai defecando, cada condição ali que ele defeca, ele vai ter ali um pouco de semente para manter a população. Seria uma estratégia, né, para você ter ali uma condição de manter, né, e isso é sempre, mais uma vez, é sempre acompanhando, né, entendendo, né, a população de plantas que você tem, que vai ser necessário ou não, né, para a gente buscar manter a população dessas plantas, né, ali para ter esse efeito, tanto na fixação de nitrogênio, quanto na condição de melhorar e fornecer proteína. Existe outro lado, quando não é consorciado, que muitas vezes o objetivo maior é no consumo, né, eu fazer um banco de proteína, né, então aí já só tem esse efeito mais direto aí com a ingestão dos animais, né, com o desempenho dos animais, mas também pode ser feito, só que muitas vezes você vai trabalhar com outras leguminosas, como eu comentei aqui, você tem leguminosas que muitas vezes o animal não gosta de consumir, né, então essa java, o calopogônio, poerária, né, você tem ali uma dificuldade para fazer o consumo nesse período que você tem, a planta está mais viçosa, então dentro do período de chuva de cada região. Sim, agora para fechar esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, qual que é a época ideal, a época mais indicada para o plantio de sementes, para estabelecer uma nova área ou para reformar algumas áreas? Isso começa, essa indicação começa a partir do mês de outubro, pensando no Brasil assim como um todo? Você vai ter, não como um todo, né? Então você tem condições muito diversas e época também. Você pega mais Brasil Central, muitas vezes você pode pegar essa recomendação voltando aí em outubro, né? E você tem essa condição que eu falei, muitas vezes bem no início, tem gente que gosta de fazer o plantio no seco, né? No solo seco. Tem gente que já não gosta, né? Então, quando você tem, no início, você tem aquela possibilidade maior de você ter uma variação, né, tanto no volume quanto na distribuição das chuvas. Quando você vai entrando é como se fosse uma distribuição normal, né? A distribuição normal ela vai ter ali na média, né? Então você tem vamos dizer assim que outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então em dezembro seria aquele condição mais ideal, que você vai ter uma redução dessa variável em relação à condição de clima, de não faltar umidade, né? Então, sim, aí depois que vai para os extremos, você vai tendo uma redução, né? E um espaçamento maior em relação. Isso seria o normal, né? Então, é lógico que algumas regiões vai sair fora, né? Então, você tem aí essa janela e vamos tomar por base, por exemplo, quando você pega um agricultor, você tem, né, é lógico que são plantas bem diferentes, né? Então, a planta forrageira ela é perene, né? Você vai ficar ali, né, vários anos com ela naquela mesma área. Então, o estabelecimento dela, muitas vezes, eu posso pegar no finalzinho do período da chuva, eu vou fazendo o manejo, ou eu não uso, ou eu uso muito leve, né, para ter a formação no final no início do próximo período de plantio, né? Então, a janela é mais ampla. Posso fazer desde o finalzinho até o início, né, que eu consigo essa planta, como eu vou ficar com ela aí vários anos, né, ir trabalhando com ela. Agora, o agricultor, se ele vai querer utilizar, né, o milho, a soja, o arroz, ele tem uma janela mais específica para fazer os traços culturais, aproveitando historicamente aquelas condições de clima, né? Mas o agricultor também, como ele está entrando muito, né, e já tem, né, o uso aí das braquiárias, ela também, né, não pode fugir da janela dele, né? Então tem que ter ali aquele momento ideal para acompanhar o manejo, né, dentro daquele projeto dele que ele tem, né? Então você tem ali que buscar justamente essa questão em cada região, né,
Mas, no geral, né, essa condição do período de chuva que seria esse ponto de partida como referência, né, para a gente fazer a implantação. Sempre lembrando essa questão, né, temperatura, umidade, né, e luminosidade para as plantas forrageiras de clima tropical. Né? Então, vai acontecer de invernar e retardar aí todo o processo? Com certeza, né, não tem como a gente falar que não vai acontecer, porque todo ano, né, em algum local, né, vai acontecer esse tipo de condição. Não tem como fugir. Tá certo, falamos então sobre estabelecimento de pastagens, como evitar problemas. Você que acompanhou, que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, a nossa equipe está aqui à sua disposição. Luciano, obrigada pela sua participação, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Ellen, como você comentou, qualquer detalhe, qualquer informação, a gente está sempre aberto para conversar, falar sobre os novos materiais, falar sobre os materiais já tradicionais, né? Então sempre aí à disposição. E que o produtor sempre use aí o representante da empresa, que ele está ali para trazer, para levar, né, informações a respeito de toda a tecnologia que nós trabalhamos. Até a próxima. Tá certo, e você acompanha o nosso podcast em todas as plataformas digitais, acompanha a Matsuda também nas principais redes sociais, estamos sempre postando novidades. Obrigada pela companhia e até a próxima.